são alterações no número de cromossomo. Então, a primeira anomalia cromossômica que nós vamos falar, claro que a gente citou como exemplo a síndrome de Down, mas a primeira que nós vamos estudar agora vai ser a síndrome de Klinefelter. Bom, se a gente olhar, por exemplo, eu, pessoalmente, eu não conheço nenhuma pessoa, né? No caso, é uma síndrome masculina, nenhum homem que tem essa síndrome, mas ela existe, né? Tem outras síndromes também que não são tão populares, né? Tão assim conhecidas, né? Mas a gente vai falar delas também. A síndrome de Down é a que é mais conhecida, né? Tem vários casos. Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha na minha família, eu já vi em alguma família, tem, por exemplo, na nossa cidade, vários casos, então é mais comum. Klinefelter, eu nunca ouvi falar aqui em Porá de alguém com essa síndrome. E, pessoalmente, também eu não conheço ninguém. Bom, e o que é essa síndrome de Klinefelter? Então, ela é também uma alteração no número de cromossomos, mas por que acontece isso? Vamos imaginar um negócio aqui. Primeiro, essa alteração do número de cromossomos, como que ela vai acontecer? Então, vamos pensar o seguinte, os nossos cromossomos vêm da onde? Vêm do óvulo e do espermatozoide, certo? Então, primeiro, eu tenho nas minhas células 46 cromossomos. Os homens também têm nas células dele 46 cromossomos. Quando vai formar o meu óvulo, né, que é a minha célula reprodutora, o meu óvulo, para ele se formar, ele vai sofrer uma divisão celular chamada de meiose. Meiose, o nome meiose, né? Se eu tirar as últimas letras, fica meio. É a divisão celular que reduz à metade o número de cromossomos. Então, a meiose é como se ela viesse e fizesse o seguinte aqui, ó, tipo no cariótipo. Então, quando o homem vai formar lá o espermatozoide, a meiose vem, separa esse par, separa esse par, separa esse par, tá? Ela vai separando todos os pares de cromossomos. Para quê? Para formar a célula reprodutora. Então, significa o quê? Que na célula reprodutora normal, ela tem um cromossomo de cada. Ela não tem pares de cromossomo. Então, por que não? Porque quando juntar óvulo, se juntar com espermatozoide, igual na imagem aqui, eu vou ter que ter um cromossomo de cada, tá? Para poder formar um par. Agora, o que acontece nessas síndromes? Ocorre um erro na formação da célula reprodutora. Como assim? Um erro na formação da célula reprodutora. A meiose, ela pode separar os cromossomos e, de repente, ela para bem no último par, que é o par de cromossomo sexual. E aí, por exemplo, igual está no exemplo aqui nesse desenho, vai formar lá um espermatozoide que vai ter 2 cromossomos sexuais. Então, por exemplo, aqui, tá aqui o espermatozoide que vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Se era simplesmente para esse espermatozoide ter apenas um cromossomo, só o X ou só o Y. E aí, por que ficou 2 cromossomos? Porque a meiose não separou esse último par de cromossomos. E aí ficou um erro, ficou uma célula reprodutora que vai ter 2 cromossomos sexuais. Então, por exemplo, ela vai ter nos outros cromossomos do 1 até o par, até o 22, separou todos. Ela tem um cromossomo de cada, mas no sexual ela ficou com 2. Então, aqui a gente vê o óvulo, que está lá um xizinho só, quer dizer que ele só tem um cromossomo sexual, né? E o espermatozoide está X e Y, ele está com 2. Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, esse indivíduo, esse embriãozinho, vai ter 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Então, ele vai ser X, X, Y, tá? Então, ele vai ter 2 cromossomos X e um Y. E aí, ele vai ter uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter, tá? Bom, o que vai caracterizar... Pode falar? Eu não entendi a parte. Quando ele vai ter essa síndrome, ele vai ter 3 cromossomos? 2X e 1Y. Isso. Então, por exemplo, Maria Luísa, aqui o cariótipo dele. Então, se você olhar,
né? Cada tipo risquinho seria o cromossomo. Então, eu tenho lá, a primeira linha eu tenho do 1 até o 5, são 2 cromossomos em cada, né, de cada. Na segunda linha, do 6 até o 12, eu tenho 2. Na terceira linha, do 13 até o 18, eu tenho 2 de cada. Na última linha, eu vou olhar do 19, o 20, 21, 22, tudo está de duplinha. O último par, que é o par de cromossomo sexual, tá lá o X, escrito X embaixo, você tem 2 risquinhos, então são 2 cromossomos. E depois, do lado, um pouquinho afastado, está o Y. Você tem um cromossomo Y aqui também. Então, aqui, ó, tem 3 cromossomos sexuais. Por que ele tem 3 cromossomos sexuais e nós temos 2? Porque ocorreu um erro, por exemplo, aqui, na formação do espermatozoide. Então, tem uma divisão celular chamada meiose, que ela separa os cromossomos para formar a célula reprodutora. E aí, essa meiose, ela dividiu os cromossomos todos, do par 1 até o par 22. No último par, ela não dividiu. E aí, o homem, então, formou, né? No caso aí, o homem ficou com um espermatozoide que vai ter 2 cromossomos sexuais. E provavelmente ele vai ter outro espermatozoide sem cromossomo sexual. E aí, se esse espermatozoide que tem 2 cromossomos sexuais fecundar o óvulo, e está lá um óvulo normal, o óvulo tem um cromossomo X. Juntando com esse X e Y do espermatozoide, o embriãozinho vai ter 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Então, essa síndrome de Klinefelter, o indivíduo tem 47 cromossomos. Só que ele vai ter 47 cromossomos aonde? Lá, um cromossomo a mais no cromossomo sexual. Então, ele tem 3 cromossomos sexuais. Enquanto a gente tem 2, ele tem 3. Só que aí, para a gente notar, o tanto que é estranho, esse cara ficou meio difícil a vida dele. Por quê? Pensa, para ser homem, né, eu tenho que ter cromossomo X e Y, né? Então, o Y determina as características masculinas. Então, ele tem um cromossomo masculino, que é o Y. Para ser mulher, eu tenho que ter 2 cromossomos X. Então, esse cara, né, ele vai ser do sexo masculino, porque ele tem o cromossomo Y, ele vai ter genitália masculina, então ele vai ter o órgão genital masculino, por causa do cromossomo Y. Mas como ele tem 2 cromossomos X, ele vai ter características femininas também. Isso aqui que eu estou falando não é questão de homossexualidade, não é isso. Não quer dizer que ele é o homossexual. Não, nada a ver, tá? Ele vai ter características sexuais femininas no corpo, mas ele tem órgão sexual masculino. Por que ele tem características sexuais femininas? Porque ele tem 2 cromossomos sexuais femininos igual a mulher. Que característica sexual feminina que ele tem? Ele tem a ginecomastia, que é isso? O crescimento da glândula mamária. Ele tem o quadril mais largo, então ele fica igual as meninas, tem um quadril mais largo, então ele consegue ter uma cinturinha. Os meninos não são assim, os meninos são retos, né? O menino não tem quadril largo, o menino não é cinturado. Quem tem síndrome de Klinefelter pode ficar com esse quadril mais largo e formar tipo uma cinturinha. Os meninos têm vários pelos no corpo, no rosto, por exemplo. Quem tem síndrome de Klinefelter não tem esses pelos. Não desenvolve pelos no peito, não desenvolve pelos na barba, né? Por quê? Por causa dessa presença de 2 cromossomos femininos, mas ele é homem porque ele tem um cromossomo sexual Y. Sim, pode falar. Minha internet tá caindo muito mesmo, caiu umas 2 vezes já. E aí, eu queria saber o que a senhora tá falando, porque eu não consegui acompanhar. Tá. Olha só. Então, eu tô falando das síndromes, das anomalias cromossômicas, né? Então, eu estou falando agora já dos exemplos das anomalias. Aí a gente começou a falar da primeira anomalia, da primeira síndrome, que é a síndrome de Klinefelter. Então, quem é portador dessa síndrome de Klinefelter, ele tem um cromossomo sexual a mais. Então, o que o normal, por exemplo, nós, mulheres, temos 2 cromossomos X. Os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. E agora, quem tem síndrome de Klinefelter, todos os outros cromossomos do par 1 ao 22 é normal, só que no par de cromossomo 23, que é o sexual, ele tem 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Ele tem 3 cromossomos sexuais. E aí, por ter 3 cromossomos sexuais, né, ter 2X e um Y,
ele apresenta aí, né, as anomalias, algumas características diferentes. Então, a síndrome de Klinefelter, né, ela vai ocorrer só com pessoas do sexo masculino. Por que só com o sexo masculino? Porque ele tem o cromossomo Y. E o cromossomo Y é exclusivo dos homens. Então, ele vai nascer com testículo, ele vai nascer com pênis, né? Porque ele tem um cromossomo masculino, tá? Só que a anomalia que ele vai ter é porque ele tem 2 cromossomos X e também tem um cromossomo Y, tá? Então, ele pode parecer uma alteração genética, né? Devido à presença desses 3 cromossomos sexuais, tá? E isso não tem cura, é uma anomalia que ele vai carregar para sempre. Então, uma das características dele é a questão dos pelos no corpo. Então, a gente vai observar que indivíduos que têm síndrome de Klinefelter, ele desenvolve poucos pelos pelo corpo, tipo igual as meninas. Então, não desenvolve barba, não desenvolve pelos no peito. Então, os meninos vão desenvolver pelos aí pelo peito, barba, né? No caso das quem é portador da síndrome de Klinefelter é homem, mas não tem isso. Outra coisa, o aumento aí das mamas, que é o que a gente chama de ginecomastia. Então, ele vai desenvolver as mamas. Não é uma mama perfeita, igual das meninas, mas ele tem o crescimento dessas mamas. E também não parecendo aquelas mamas quando a pessoa é gordinha, que é um menino gordinho e cresce aquilo ali só por questão da gordura. É diferente, ele vai desenvolver, por exemplo, estilo na foto aí no desenho, né? Tá um rapaz magro, né? E ele tem essas mamas, tá? Outra coisa que é característica é o quadril. Você pode observar que até parece, o rapaz está com a mão na cintura aí, ele é meio que acinturado. Os homens, eles não têm essa cinturadinha, não tem essa cintura. Por quê? Porque o quadril deles é reto, ele segue todo reto. Os meninos não têm isso, né? Justamente é característica masculina isso. Mas como o portador da síndrome de Klinefelter tem 2 cromossomos X igual às mulheres, ele tem essa característica também, tá? Bom, outra coisa que ele pode apresentar, né, da presença desse um cromossomo a mais, seria o quê? Os órgãos genitais dele vão ser atrofiados. Estou passando um carro de som meio aqui na porta. Então, quer dizer o quê? Que o pênis, né, o testículo dele é atrofiado, é bem pequenininho, né? E provavelmente, como é atrofiado, ele é estéril. Então, aqui, só lembrando, o cariótipo dele, se eu for observar esse aqui que está coloridinho, né, tá até mais fácil de ver do que aquele outro, tá os pares aqui, os cromossomos do par 1 até o par 22 estão aos pares, tá tudo normal. Mas quando chega no último par de cromossomos, eu vou ver que ele tem 2 cromossomos X e um cromossomo Y, que é aqui, ó, nesse finalzinho, onde está essa setinha aqui, ó. Então, ele tem 3 cromossomos sexuais. Se ele não tivesse esse Y, ele ia ser uma menina. Se ele não tivesse um X, ele ia ser um menino. Mas aqui ele é um menino, porque ele tem um cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, mas ele tem 2 cromossomos femininos, como as meninas. Tá? Então, por isso que ele fica com características masculinas, né? E algumas coisas, né? Características meio de meninas, igual que o crescimento da mama, o não desenvolvimento de pelos, tá? Só que não é só isso que ele vai ter. Ele vai ter essa questão dos órgãos genitais serem atrofiados, ele é estéril. Ele vai ter debilidade mental, então ele tem uma deficiência mental também, tá? Ele vai ter, outra característica, são braços e pernas maiores do que o normal, desproporcionais ao tronco, tá? Então, aqui nessa síndrome de Klinefelter, ela só acontece com o sexo masculino, então não tem menina como síndrome de Klinefelter. Por quê? Para ter síndrome de Klinefelter, tem que ter 2 cromossomos X e um Y. O Y é cromossomo masculino. Então, se tem cromossomo Y, ele vai nascer com testículo, vai nascer com pênis, né? O que vai determinar que ele seja do sexo masculino. Então, trata-se, então, de uma condição intersexual, né? Mais comum. Uma vez que está presente em cerca de 1 a cada 800 nascimentos. Existem outros cariótipos, né? Mas que são raríssimos de acontecer, né? Com 4 cromossomos aí, né? Ou até mesmo com 5. Só que é mais raro de acontecer.
O mais comum é com 2 cromossomos X e um Y. Professora. Tá? Então, os outros são raríssimos. Pode falar. Tipo assim, tem possibilidade dessa doença ser hereditária, porque, assim, se meu pai tiver essa doença, tem possibilidade de passar para mim, um exemplo? Não, Enzo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho, vamos supor que eu fosse homem, né? Porque é uma coisa masculina. Se eu tenho síndrome de Klinefelter, eu sou estéril, entendeu? Todo portador da síndrome de Klinefelter é estéril. Então, quem tem síndrome de Klinefelter não pode ter filhos, tá? Por que que ele não vai ter filho? Porque o órgão genital dele é atrofiado. Então, o pênis, como nem tanto a questão do pênis, mas o testículo, como ele é atrofiado, não chega a formar células reprodutoras. Então, ele não vai ter filhos, tá? Na verdade, para acontecer, então, de eu ter eu sou normal, casei com um homem normal, e eu ter um bebê com síndrome de Klinefelter, é de novo aquilo que a gente falou, é um erro na meiose. Então, na gametogênese, o que é gametogênese? É um processo que forma células reprodutoras. Na hora de formar minha célula reprodutora, tem que ocorrer uma divisão celular chamada meiose. Essa meiose, ela separa todos os meus pares de cromossomos. Se ela separar só os primeiros cromossomos, por exemplo, igual na imagem aqui, só do par 1 até o par 22, e não separar o último par, né, eu vou ter uma célula reprodutora com 2 cromossomos. Por exemplo, aqui, ó, a gente colocou 2 exemplos. Um que o erro pode acontecer no homem, outro embaixo que pode acontecer nas mulheres. Então, no primeiro caso, aqui em cima, o primeiro desenho, tá assim, a bolinha lá é o óvulo, e o óvulo tá com um cromossomo X. Então, tá normal. Aí, o espermatozoide, que é esse negocinho rabudinho aí, né, que é a cauda dele, tá com cromossomo X e Y. Então, ocorreu um erro na formação do espermatozoide. Se esse espermatozoide fecundar o óvulo, esse embrião vai ter, no caso, essa célula ovo, vai ter 2 cromossomos X e um Y. Mas isso pode ocorrer na mulher também, né? Então, pode ser que esteja um erro na meiose para formar o óvulo. E aí não separe o último par de cromossomos. E aí a mulher fique com um óvulo que tem 2 cromossomos X. E aí vem um espermatozoide que também tem o cromossomo Y, né? E fecunda esse óvulo. E aí vai ter 2X da mãe mais um Y do pai, vai ficar XXY, síndrome de Klinefelter, tá? Então, assim, essa síndrome de Klinefelter é uma alteração, né, cromossômica e ela ocorre devido a um erro na meiose. O que é meiose? Divisão celular que forma as células reprodutoras. Então, se ocorrer um erro ali, eu vou ter uma célula reprodutora alterada. E aí, por isso que eu posso ter um bebê assim, tá? Então, todas as anomalias cromossômicas estão relacionadas a um erro na formação da célula reprodutora. No caso, um erro na meiose, tá? Que é essa divisão celular. Bom, então, a síndrome de Klinefelter. Pode falar. Isso é raro de acontecer ou é... É um caso em 800. Até a gente tinha colocado aqui, ó, é um caso em cada 800 nascidos que acontece. Mas não é tão... Eu acredito que pode até, né, em média, mais ou menos isso. Mas provavelmente até menos. Sabe por quê? Porque geralmente, a maioria das anomalias cromossômicas, a mulher pode ter um aborto, não que ela queira abortar, não é isso. Um aborto espontâneo, por causa dessa alteração de número de cromossomo. Então, o próprio corpo dela pode eliminar antes desse neném chegar a sua gestação, desenvolver, tá? Então, ela pode perder esse bebê. Então, pode acontecer isso também, tá? Então, aqui, quem tem síndrome de Klinefelter? Sim? Atrapalhar a aula, mas... Não, eu não queria atrapalhar a aula, mas já passou 5 minutos que a aula acabou. Ah, tá. Nossa, é mesmo, Gabriel. Tá certo, obrigada. Então, ó, só lembrando que já acabou mesmo, então Klinefelter, indivíduo é estéril, né? Tem estatura elevada, então geralmente eles estão de 1,80 m para mais. Ele tem poucos pelos pelo corpo, né? Até na questão dos pelos pubianos, e acrescimento das mamas, né? E aí ele tem um cromossomo sexual a mais. Meninos, então até a próxima aula, a gente parou nesse daqui, né? Aí na próxima aula a gente vê se a gente consegue terminar, tá bom? E a frequência? Certo. A frequência eu vou colocar no grupo, tá bom?
Eu vou colocar ela no Vai grupo. ter palavra-chave. Vamos colocar, então... Tá bom, boa tarde, professora. Como isso? Não ouvi? Boa tarde. Boa tarde. Vamos colocar a palavra-chave, então, como síndromes, tudo bem? Eu ia falar isso para a senhora. Como Porque aí colocar foi o que a gente síndrome, falou mais. professora? Vamos colocar síndrome. Aí eu vou colocar ela no grupo, tá bom? Aí eu coloco ela Professora, agora. coloca na chamada também, por favor. Como? Coloque o link da chamada no chat. É porque a gente já vai sair da aula, que já acabou. Por isso que eu vou colocar Tem lá no grupo. palavra-chave, professora? Não escutei. Síndrome, palavra-chave e síndrome, tá bom? Certo? Aí eu vou colocar só lá no grupo, porque aí a gente já vai sair, porque a gente já tá com o tempo estourado aqui, tá bom? Então, boa tarde para vocês, tudo de Boa bom. tarde, professora. Boa tarde, professora. Professora, como que eu vou fazer aqui uma